Boa tarde. Somos da turma de Equações Diferenciais 1. A minha dupla consiste em Kelton da Rosa Severo e Larissa Prado Fernandes. Iremos apresentar nesse momento um seminário que relata sobre equações diferenciais da primeira ordem, EDOs, e suas aplicações práticas. Falando um pouquinho agora sobre a introdução. O objetivo desse seminário é mostrar as equações diferenciais ordinárias sob o ponto de vista das aplicações, como particular referência aos circuitos elétricos, descrevendo seu desenvolvimento sobre os circuitos elétricos, seus componentes, suas funções e deduzir algumas equações diferenciais ordinárias a partir do circuito elétrico com a ideia de analisar o comportamento da função de cada circuito. A modelagem ou a dedução de problemas encontrados em algumas áreas, ela é expressa a partir de equações diferenciais ordinárias ou através de equações diferenciais parciais. A aplicação do conhecimento matemático é muito importante na hora de solucionar alguma situação que venha ocorrer no nosso cotidiano. O nosso tema desse seminário é o cálculo da curva de carga de um indutor. Iremos colocar na prática a equação diferencial para conseguir criar a curva da carga do indutor. Na engenharia elétrica, é possível equacionar um circuito no domínio do tempo, que nos proporciona diversas vantagens na hora de projetar um circuito eletrônico, como o projeto de filtros, supressores de campo e até mesmo o projeto de circuitos osciladores. Neste aspecto, alguns componentes possuem características não lineares, o que acaba por dificultar a visualização do seu comportamento no domínio do tempo. No caso em questão, iremos abordar os indutores e suas características. Indutores. A sua definição são dispositivos eletrônicos capazes de armazenar energia em forma de campo magnético. Podemos dizer que indutores e transformadores convencionais, eles ocupam a maior parte das aplicações em eletrônica de potência, devido ao baixo custo e à facilidade do projeto. Embora robustos, a fabricação desses dispositivos não é simples e apresenta baixo fator de repetibilidade, onde o valor da indutância obtida pode sofrer variações devido a processos manuais na construção do mesmo. Os elementos planares, além de serem capazes de minimizar as perdas magnéticas, também apresentam um fator de repetibilidade, uma vez que eles são construídos através de placas de circuitos impresso, podendo assim reduzir o custo da fabricação e aumentar a eficiência de conversores de potência. A sua grandeza é em R. E aplicações, a gente pode dizer circuitos supressores, filtros, osciladores, elevadores de tensão, ele tem várias aplicações. Nessa parte agora, a gente pode visualizar os indutores. A sua construção, ele pode ser feito de ferro, ferrite, núcleo de ar, toroidal, laminado, e ali do lado mostra a sua simbologia, onde a gente usa bastante na engenharia. Nessa parte, nos seus aspectos elétricos, a gente pode observar, através das figuras, como a gente pode encontrar a tensão subindutor, que seria a derivada da variação da corrente sobre a variação do tempo, aonde se dá a indutância de um indutor. Agora, chegando na parte mais importante do nosso seminário, a gente vai mostrar como é feita a aplicação para encontrar um valor, a corrente e a tensão do indutor, para assim ser criado um projeto, através da equação diferencial. Nessa aplicação, nós vamos apresentar um exemplo, que vamos calcular a corrente, a tensão no indutor, do circuito abaixo no domínio do tempo, e vamos esboçar um gráfico de tensão e corrente como resultado da nossa aplicação da EDO. E também vamos calcular a corrente do circuito para operação em regime permanente, descrevendo todas as suas características no indutor para essa situação. Conforme a colega comentou anteriormente, iremos resolver esse circuito aqui em questão. Nesse circuito, fazendo uma análise preliminar, nós sabemos que ele é um circuito RL série, pois nós temos uma resistência de 10 ohms em série com um indutor de meio Henry, e eles estão ligados em série com uma fonte de 5 volts. O exercício nos disse que a corrente no tempo zero é igual a 0 amperes, dizendo que o circuito inicia desligado.
Então, inicializando a solução dele, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões, que dizem que a soma de todas as tensões dentro de um nó fechado é igual a zero, nós temos que Vf, que é a tensão da fonte, é igual a Vr, a tensão no resistor, mais Vl, a tensão no indutor. Como a gente já sabe, como o colega comentou, que a tensão no indutor é igual à sua indutância vezes a derivada da corrente no tempo, em função do tempo, a gente tem que Vf é igual a R vezes I, isso aqui é da lei de Ohm, que a gente sabe que a tensão no resistor é igual à sua resistência vezes a corrente, mais L de I de T. Reorganizando alguns componentes aqui e dividindo todos eles por L, porque a gente pode fazer isso, uma vez que a gente dividindo todos os termos por uma mesma constante não vai alterar o resultado da equação, nós temos que Vf de L de T é igual a R vezes I sobre L mais L sobre L vezes dI de dt. Reorganizando novamente os componentes, a gente pode isolar o nosso I', né, que seria o dI dt, a derivada de I, e também isolar o R de I sobre L, e a gente obtém a seguinte função. Eu vou chamar a partir desse momento dI dt como I', e a gente obtém o seguinte. I' mais R sobre L vezes I é igual a Vf sobre L de T. A gente pode ver aqui que a gente obteve uma equação diferencial linear de primeira ordem, que ela é muito similar, na verdade ela não é similar, seria igual àquela que a gente usa para fazer o método do fator integrante, né, onde a gente tem y' mais p de x vezes y é igual a q de x. Nesse nosso caso, y' vai ser I', y vai ser igual a I, R sobre L vai ser igual a P, e Vf sobre L é igual a Q de x. Bom, como P de x e Q de x são funções contínuas, a gente pode criar uma função v de x que ela é integrável, onde, nesse caso aqui, ela vai ser v de x é igual à integral de P de x, e a derivada dessa função vai ser o próprio P de x. Multiplicando pelo nosso fator integrante, que é e na v de x, multiplicando ele pela função y, resulta em d sobre dx, né, derivada de x, d de x, de e na v de x vezes y de x, igual a e na v de x vezes dy dx sobre dx, mais p de x vezes y na x. Y dx, desculpe. Aplicando a regra do produto, por fim obtemos a seguinte equação. Y de x é igual a e na menos 20 de x vezes a integral de e na v de x vezes q de x dx. No entanto, a gente já sabe que o nosso v de x é igual à integral de p de x. E substituindo essa propriedade aqui na função que a gente teve aqui em cima, e também voltando tudo em função de i, a gente tem que i de t, que era o nosso y anteriormente, é igual a e na menos integral de p de t dt, vezes a integral de e na integral de p de t dt, vezes q de t dt. No entanto, a gente sabe que nosso R sobre L é igual ao P de T e o Vf sobre L é igual ao Q de T. Substituindo os valores de P e de Q, né, a gente tem lá aqui o nosso P, que era o R sobre L, e a resistência, que era de 10 ohms, sobre a indutância, que era 1,5, dá igual a 20. E o nosso Q de T, que era a tensão da fonte, sobre a indutância, né, 5 sobre 1,5, que dá 10. Substituindo os valores, a gente tem que a nossa tensão em função do tempo é igual a E elevado na menos integral de 20 dt, vezes a integral de E elevado na integral de 20 dt, vezes 10 dt. Realizando as primeiras integrais aqui das exponenciais, né, a gente tem que a integral de 20 dt é igual a 20, né, tanto para esse quanto para esse. A única coisa que vai mudar é que nessa aqui temos um sinal negativo antes. Então, nós temos que a nossa I de t é e na menos 20t, vezes a integral de 10e na 20t dt. Realizando a segunda integral, que é essa daqui, a gente vai obter o seguinte. E na menos 20t é igual a 10 sobre 20 vezes e na 20t mais a constante. Simplificando aqui os termos 10 sobre 20, temos 1,5. Então, a nossa corrente em função do tempo é igual a E na menos 20t vezes 1,5
E 20t mais a constante. No entanto, a gente sabe que o exercício nos disse que no tempo zero ele estava desligado, então a sua corrente vai ser de 0 amperes. Logo, I de 0 igual a 0 amperes, a gente pode substituir o zero aqui, né, no t, e o resultado igualar a zero. Então, a gente tem que 0 é igual a E na menos 20 vezes 0, vezes 1 meio E na 20 vezes 0, mais a constante. Isolando o valor da constante aqui e aplicando a multiplicação, né, a gente sabe que todo número elevado na zero é igual a 1. Então, a gente tem que 1 vezes 1 meio vezes 1 mais constante. Isolando a constante, a gente descobre que ela vale menos 1 meio. Finalizando, então, a primeira parte do exercício, que ele pedia a corrente em função do tempo, nós substituímos a constante que a gente achou no C, e a gente tem que a nossa corrente em função do tempo é igual a E na menos 20t, vezes 1 meio E 20t menos 1 meio. Plotando esse gráfico aqui, nós temos uma curva desse tipo aqui, onde nós temos inicialmente uma corrente igual a zero, e conforme o tempo vai subindo, né, e tendendo ao infinito, a gente tem uma corrente de 0,5 amperes. Bom, e agora solucionando a segunda parte do exercício, no qual ele pedia a tensão no indutor, a gente pode aplicar de novo a lei de Kirchhoff das tensões, né? Só que dessa vez a gente já sabe quanto que vale o nosso I. Então, a gente vai ter somente uma incógnita, que vai ser o VL, porque o VF a gente sabe que é a tensão da fonte. Então, aplicando lá de novo ela, a gente tem que 5 é igual a R vezes a nossa função da corrente, né, que era aquela lá, E na menos 20t vezes 1 meio, E na 20t menos 1 meio, mais a tensão no indutor, que é VL. Então, realizando aqui as operações, que eu vou pular porque está bem explícito aqui, né, a gente chega no seguinte, que que 5 vezes E na menos 20t é igual a tensão VL. Plotando a tensão do indutor em função do tempo, a gente tem uma curva que é bem similar à da corrente, só que a gente vê que ela é o oposto, né? Como se ela estivesse de cabeça para baixo. Onde a gente começa com uma tensão máxima aqui de 5 volts, e conforme o tempo vai tendendo ao infinito, essa tensão ela vai baixando aqui até 0 volts. E finalizando o exercício, né, como ele pediu, para nós fazermos uma análise de como o indutor se comporta com tempo igual a zero e com tempo igual ao infinito, a gente pode dizer que no tempo zero, o indutor ele se comporta como uma resistência infinita, ou seja, como se fosse um circuito aberto, pois a gente tem uma tensão máxima nele e uma corrente zero, como se a gente tivesse o circuito aberto aqui e estivesse medindo essa tensão. Enquanto que com o tempo tendendo ao infinito, nós temos uma corrente máxima e uma tensão zero. Então, a gente pode considerar ele como um curto-circuito com o tempo tendendo ao infinito, onde a sua tensão começa em 5 volts e vai diminuindo até zero. Encontrando a solução numérica para a corrente igual a zero, para a corrente no tempo igual a zero e para a corrente no tempo igual a mais infinito, é somente aplicar os limites nas equações que a gente encontrou para a corrente. Então, com t igual a zero, nós temos E elevado na 20 vezes zero, vezes 1 meio de E na 20 vezes zero, menos 1 meio. Esses dois E na 20 aqui, o E na menos 20 e E na 20, vão dar 1, né, porque a gente vai ter E elevado na zero, e a gente vai resultar em 1 meio menos 1 meio, que vai dar 0 amperes. Enquanto que para o tempo igual a mais infinito, a gente vai ter E na menos 20 vezes infinito, vezes 1 meio, E na 20 na infinito, menos 1 meio. A gente pode, antes de aplicar aqui o limite no t, a gente pode aplicar aqui a distributiva na função, e a gente vai obter que aqui 1,5 E na 20 de t menos 20 de t, isso daqui vai dar 0, né? E vai ficar E na 0, menos E na 20 de t vezes 1 meio. Então, a gente vai ter aqui E na 0, né, vezes 1 meio vai dar 1 meio, vezes 1, menos E na menos infinito, vezes 1 meio. Se a gente aplicar o limite aqui, de E na infinito vai dar 0, né? Então a gente vai ter 1 meio menos 0, que vai ser igual a 1 meio. Gostaríamos de agradecer a atenção de todos por ouvir e assistir a nossa apresentação, e deixamos esse espaço final aqui para eventuais dúvidas que possam surgir. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.